Muito bem. Vamos lá, pessoal. Então, a respeito, agora sim, da aula de anatomia do periodonto, o professor Jonas, ele deve ter seguido uma sequência de aula com vocês, aonde ele deve ter, num primeiro momento, classificado, né, os tecidos periodontais em dois grandes grupos, né? Então, em periodonto de proteção e o periodonto de sustentação, né? Então, essa, sem dúvida, deve ter sido o início ali, né? Enquanto que o periodonto de proteção inclui a gengiva, o periodonto de sustentação, de suporte, esse tipo de coisa, inclui osso, cemento e ligamento, né? E aí, em relação às funções do periodonto, pensando em tudo isso, seria de inserir, né, o dente na região do osso, o dente no alvéolo, além, é claro, de neutralizar as forças, né? Então, vocês imaginem que ligando o dente ao osso, nós temos o ligamento periodontal, e esse ligamento, através daquelas fibras ali, ele vai neutralizar, né, essas forças que vão incidir sobre os dentes, né, e dessa maneira manter toda essa integridade dos tecidos, tá? E aí a gente viu que a gengiva, por sua vez, pode ser classificada em mucosa mastigatória, mucosa especializada e mucosa de revestimento, tá? Então, pensando nos tecidos gengivais, né, nos tecidos periodontais ali na mucosa, nós temos aquela que é classificada como uma mucosa mastigatória, aquela classificada como uma mucosa especializada e aquela que é classificada como uma mucosa de revestimento, né? Então, a mucosa mastigatória nada mais é do que a gengiva e o palato duro, né? Então, aqueles tecidos que estão inseridos ali, né? A mucosa especializada, ela consiste basicamente na região do dorso da língua, então, na onde tem ali as papilas gustativas, e dessa maneira nos dá o paladar, diferentes sabores, aquela coisa toda. Enquanto que a mucosa de revestimento, né, ela inclui, né, basicamente toda a mucosa oral restante, né, então aquele tecido mucoso, aquele tecido friável dentro da boca que a gente chama de mucosa alveolar, né. Então, se vocês olharem na boca de vocês, na boca dos seus pacientes, vocês vão ter uma gengiva que ela está inserida, né, ela está aderida na região do osso, por isso que chama gengiva inserida, e abaixo, né, uma linha de mucosa, esse tecido que ele fica friável, né, por isso chama mucosa alveolar, tá? Então, pessoal, obviamente, quantidade suficiente de gengiva inserida muitas vezes é interessante, né, pensando na estabilidade dos tecidos e esse tipo de coisa, tá? Então, esse deve ter sido mais ou menos o que foi abordado no começo, né? E aí a gente viu, né, as características de uma gengiva sadia quando comparado às características de uma gengiva doente, né? Então, características macroscópicas de uma gengiva saudável quando comparado às características macroscópicas de uma gengiva doente, né? Então, quando a gente analisa, né, macroscopicamente a gengiva em um paciente saudável, tem algumas características que devem ser observadas. Então, por exemplo, a presença, né, daquele aspecto de casca de laranja, então aqueles pontinhos, né, que nada mais são do que aquelas interdigitações do epitélio com o tecido conjuntivo, então que forma justamente esses pontinhos, né, com aspectos de casca de laranja. Quando nós temos uma gengiva inflamada, o que que acontece? Esses espaços, essas interdigitações, elas passam a ser ocupadas por líquido inflamatório, a gengiva, de certa forma, incha, então a gengiva não fica com essas marcações, né, fica com aquele aspecto rosado, um aspecto mais liso e brilhante, não fica com aquela cor rosada, né, fica com uma cor avermelhada. Outra característica de gengiva sadia, que a gente viu, é justamente a cor, né? A gengiva sadia apresenta, de maneira geral, uma coloração rósea, né? Enquanto que uma gengiva inflamada apresenta aquela característica de vermelho vivo.
A gengiva sadia, ela ainda fica inserida, né, no tecido ósseo, né, não fica aquele tecido friável, né, vocês já devem ter visto situações clínicas, né, às vezes vocês jogam a tríplice, assim, jogam no ar na gengiva do seu paciente, fica aquela gengiva balançando, né, isso é característico de uma gengiva friável, de uma gengiva com aspecto de inflamação, tá? Então, essas são as principais diferenças, né, entre uma gengiva saudável e uma gengiva inflamada. Quando a gente analisa histologicamente, entretanto, pessoal, as características histológicas, é muito, muito difícil a situação onde a gente não vai observar nenhum tipo de infiltrado inflamatório, né? Então, analisando histologicamente, obviamente, a gente não vai conseguir observar a ausência de infiltrado inflamatório. Mesmo uma gengiva clinicamente sadia, uma gengiva que clinicamente não sangra, que clinicamente apresenta esses aspectos de saúde, se analisar histologicamente, ainda assim seria observado células inflamatórias, né? A gente só observa total ausência, né, esse epitélio primitivo, né, em ambientes laboratoriais, em ambientes controlados, que obviamente não é o caso das nossas situações clínicas, né, do que vocês vão abordar no consultório ou na clínica da Unicesumar, tá? Então a gente já sabe o que é o periodonto, o que forma, né, os tecidos periodontais e as principais características de gengiva saudável e gengiva sadia, tanto macroscopicamente quanto histologicamente. Agora, pessoal, é interessante vocês entenderem que tecidos, né, quais são os componentes de cada uma dessas estruturas do periodonto. Né, vocês devem ter escutado com uma certa frequência que a gente considera uma profundidade de sondagem normal até quantos milímetros em um paciente saudável. O que o Jonas comentou com vocês, pessoal? 3. Vocês se recordam? 3 milímetros. Por que 3 milímetros? O que tem ali que a gente considera 3 milímetros como saudável? O suco? É só o suco? Lembrem, pessoal, nós temos, né, ao redor do dente uma entidade biológica muito importante que a gente chama de espaço biológico, né? Esse espaço biológico, ele agora recebeu uma nova denominação, né, de inserção tecidual supracrestal, né, mas basicamente o que consiste o espaço biológico? Se vocês analisarem, são os tecidos que estão inseridos após o osso até a margem do sulco, né, como a Fernanda bem falou. Então, se vocês colocarem uma sonda milimetrada na região do sulco, nós devemos encontrar ali 3 estruturas diferentes, né, 3 componentes diferentes desse espaço biológico, né, quais são eles? O primeiro é o sulco, né, então nós temos uma determinada distância, um determinado tamanho que a gente considera do sulco. Após a passagem do sulco, a gente entra em uma estrutura que a gente chama de epitélio juncional, né? E após o epitélio juncional, nós temos o que a gente chama de inserção conjuntiva, tá? Então, essas 3 componentes, né, de grande importância para nós, devem ser compreendidos. Se todos visualizam aqui a tela, pessoal? Sim. Todos visualizam? Sim. Então, aqui, pessoal, nós temos um dente, né, nós temos aqui uma gengiva, como vocês podem ver, e nós temos aqui o osso. Então, nós temos aqui, pessoal, dessa distância, né, alguns consideram daqui até ali embaixo, o que a gente chama de espaço biológico, ou, novamente, inserção tecidual supracrestal. Né? Então, o que inclui isso aqui? Inclui em torno de 0,7 milímetros do sulco, né, ou seja, aquela região de epitélio do sulco que não está inserida no dente de alguma maneira. Nós temos
em torno de 0,97, 1 milímetro, né, que seria da inserção do epitélio juncional, e em torno de 1 milímetro da inserção conjuntiva. Isso quer dizer o quê? Quando eu coloco a minha sonda aqui, né, eu devo, obviamente, encontrar em condições de saúde uma quantidade menor do que 3 milímetros. Isso por quê? Porque eu sei que a minha sonda, em condições de saúde, não vai chegar até o fim, não vai tocar o osso. Isso por quê? Porque eu tenho nessa região a inserção conjuntiva. Então, de maneira geral, a sonda vem, penetra aqui em torno de 1, 2, e por isso que é o que a gente considera até 3. Né? O que acontece, pessoal, em situações onde nós temos um processo inflamatório, né? Então, em condições onde eu tenho um processo inflamatório, o que a gente vai observar? Em condições onde eu tenho um processo inflamatório, a minha sonda... Aqui. Em condições onde eu tenho um processo inflamatório, a minha sonda ela vai passar por essa região. Tá? Isso por quê? Isso porque aqui, aquela inserção conjuntiva que deveria estar fortemente aderida, né, na região do dente, obviamente, ela vai ter um processo inflamatório, a presença de líquido, isso faz com que a sonda não encontre resistência, né? Então, frequentemente, em pacientes com processo inflamatório agudo, com presença de bolsa, o que vai acontecer? A sonda vai penetrar e vai além de todo esse espaço, né, de toda essa distância interessante ali, que a gente chama de espaço biológico, né, ou inserção tecidual supracrestal, tá? Então, além de professor, Oi, pode falar. Então, por isso que o suco é a porta de entrada para as bactérias? Porque ele é o primeiro ali do espaço gengival? Exatamente. Né? Se nós imaginarmos, né, o dente ele é uma das poucas estruturas do corpo que ele tem comunicação do ambiente externo com o ambiente interno. Né? Então, a coroa do dente, de certa forma, ela está em contato, né, com o ambiente externo, portanto, ali cheio de bactérias, aquela coisa toda, enquanto que a raiz ali, ela está inserida na camada mais interna dos nossos tecidos. Então, se eu tenho um caminho, né, para que essa bactéria consiga, de alguma maneira, atingir ali, é importante que todos esses tecidos periodontais, eles tenham uma adesividade. Uma adesividade e a presença de células de combate, né? A presença de células do sistema imune, justamente para quê? Para combater, né, o desafio bacteriano. De maneira geral, no nosso corpo, né, isso está em equilíbrio, a gente não consegue a ausência de bactérias, mas de maneira geral, a presença de bactérias associada a um sistema imune regular, a uma higiene boa, o nosso sistema consegue combater. Entretanto, se por alguma razão, seja por um decréscimo do sistema imune ou por um aumento do desafio bacteriano, esse sistema entra em colapso, né, e aí desencadeia processos inflamatórios, gengivite, periodontite, situações como essa, entendeu? Entendi. Pessoal, conseguiram entender tudo que eu falei até agora, dessa parte de anatomia? Acho que tudo isso vocês já devem ter visto, só estou reforçando, recordando os pontos que eu considero principal. Isso está claro para todo mundo, pessoal? Alguma dúvida até então? Por enquanto, não. Tudo certo. Muito bem. Então, além, né, das características ali das gengivas, características do espaço biológico, aquelas coisas todas, nós temos, né, ao redor dos dentes, dos nossos dentes, o que a gente chama de ligamento periodontal. Esse ligamento periodontal, pessoal, é uma coisa muito importante. Como eu falei, ele é uma fina camada de tecido conjuntivo que liga o dente ao osso. Tá? E esse tecido conjuntivo, ele é altamente vascularizado, né? E ele circunda, né, todas as raízes ali, ao redor das raízes, tá?
Além disso, ele é muito inervado, tá? E por que que o ligamento ele é importante? Quais são as características que ele atribui para nós, né? Então, a presença dessas fibras, pessoal, fibras colágenas, fibras reticulares, diferentes fibras, o que que acontece? O dente ele vai dissipar essa força que ele recebe durante um processo mastigatório ou durante um trauma. O ligamento, ele é um tecido muito fino, tem lá 0,15, 0,4 milímetros, é bem fino, só que é o suficiente para conseguir dissipar forças, né? Então, numa oclusão, num toque prematuro, frequentemente, essas forças conseguem ser dissipadas justamente decorrente do ligamento, né? E isso é uma característica muito interessante. Esse ligamento tanto pode ser comprimido, que é através da compressão do ligamento periodontal que a gente faz a movimentação ortodôntica, por exemplo. Né? Quando você movimenta um dente com o aparelho, o que que acontece? Você traciona um dente, então de um lado você vai pressionar o ligamento e de outro lado você vai esticar. Então nós vamos ter uma zona de pressão e uma zona de tensão, né? Então isso faz com que ative a atividade de osteoclastos, reabsorve o osso aqui, e desse lado ative a atividade de osteoblasto e gera uma neoformação óssea. Então é por isso que a gente consegue movimentar um dente, por exemplo, com a movimentação ortodôntica. A título de curiosidade, por exemplo, com o paciente com implante, por exemplo, ele não tem ligamento. A gente sabe que o implante dentário não tem ligamento. Então, o que acontece? O paciente morde o dente ali com o implante, ele não tem essa propriocepção que a gente tem com o dente, né? Com o dente, vocês já devem ter passado por isso, você morde um fio de cabelo, uma coisa minúscula, você consegue sentir, né? Isso por quê? Isso graças a toda essa atividade sensorial que o ligamento periodontal oferece. Certo? Ficou claro, pessoal? Sim. Muito bem. Eu acho que dessa parte, pessoal, da aula de anatomia, sem dúvida, eu acho que esses são os pontos principais, tá? Eu acho que vocês compreenderem, né, esses diferentes tecidos, esse tipo de situação vai ficar claro para todo mundo, tá? E aí, um outro tema que vai cair é justamente a etiologia da doença periodontal, tá? Então, a aula de etiologia da doença periodontal, pensem sempre, pessoal, quando a gente fala em etiologia, a gente está falando basicamente no fator causal, né? Então, o que causa, o que leva ao aparecimento da doença periodontal, tá? Então, esse é o ponto, esse é o ponto principal e que deve ser compreendido por vocês, tá? Então, a aula que relaciona o fator causal com o aparecimento da doença. Essa aula fui eu que dei para vocês, eu me recordo, e vocês devem, espero que se recordem daquele estudo do Lê, aquele estudo do professor que falou para os seus alunos vão ficar um tempo sem escovar e observou que em diferentes períodos de tempo observou a gengiva, né? Então viu que no primeiro momento tinha cocos e bacilos gram-positivos, depois alterou para cocos e bacilos gram-negativos, aí apareceu o sangramento, e aí que depois que os alunos voltaram a escovar, tudo voltou ao normal. Por que eu estou falando desse estudo de novo, pessoal? Porque esse estudo foi o principal estudo que provou que o que causa a doença periodontal é o biofilme bacteriano, é a presença de bactérias, tá? Então, esse foi um importante estudo que relacionou a presença de bactérias com o aparecimento da doença, né? E aí, nesse mesmo estudo, ele viu o quê? Ele viu que todos os pacientes que não escovavam os dentes tinham inflamação na gengiva, né? Isso por quê? Isso porque é inerente, a presença de bactérias necessariamente vai desencadear uma inflamação nos tecidos gengivais. Agora eu pergunto para vocês, pessoal, e em relação à perda óssea, que fatores estão relacionados à perda de inserção? Todos os pacientes necessariamente terão perda de inserção?
Vocês se lembram disso? Esse é o momento que vocês me respondem. Imagine que você tenha 10 pacientes na sua clínica e você fala para os 10, olha, deixa eu pegar 10 aqui, por exemplo, o Reginaldo, a Carolina, a Rafaela, o Pedro, a Gabriela, a Ana Luísa, a Rafaela, todo mundo que está aqui, fala, agora ninguém vai escovar os dentes, né? Daqui 30 dias vocês voltam no meu consultório. Vocês acham que todos vão responder da mesma maneira? Não. Não. Por quê? Por que não? Depende da Utilidade do indivíduo? Exatamente, porque nessa mesma aula de etiologia, a gente conversou a respeito, né, das características do biofilme. Isso é um ponto importante, né? Então, as características do hospedeiro e as características do biofilme, né? Então, não necessariamente a presença de muita placa, de muito biofilme, vai desencadear uma doença severa, né? A gente sabe que alguns micro-organismos são mais patogênicos que outros. Então, imagina que o Reginaldo, por exemplo, ele está com o sistema imune comprometido e ele tenha bactérias patogênicas ali. Então, possivelmente, ao retornar no meu consultório depois de 30 dias, ele vai ter tido uma perda de inserção grande, por exemplo. E talvez ali a Fernanda, por exemplo, não tem, o sistema imune dela está muito bom, ela não tem bactérias patogênicas e talvez ela responda somente com uma inflamação nos tecidos de proteção, tá? Então, esse quesito, pessoal, essa questão da placa específica, inespecífica e a hipótese da placa ecológica são pontos importantes dessa aula, né? Vocês compreenderem que nem todos os indivíduos vão responder da mesma maneira, tá? E aí os principais fatores, né, que levam a isso, obviamente, vocês vão precisar explicar se solicitado for de maneira satisfatória. Entenderam isso, pessoal? Oi? Sim. Professor, uma pergunta. Eu posso Pode afirmar... falar, Reginaldo. Eu posso afirmar que, por exemplo, o hospedeiro, por exemplo, sendo um filho, né? Se a família inteira dela já teve doença periodontal, eu posso dizer que ela terá uma suscetibilidade maior a ter a doença? Olha, isso é uma pergunta interessante. Você não pode afirmar que ela vai ter, mas sem dúvida ela pode ter uma chance aumentada. Então, assim, a presença, por exemplo, de histórico, né? Ah, o meu pai perdeu o dente porque os dentes ficaram moles e caíram, minha mãe também, então necessariamente eu vou ter. Não, você vai ter, se caso você não escove, que você não cuide, tem chance de você apresentar essa mesma microbiota, tá? Mas não é uma coisa que você pode afirmar, mas sem dúvida aumenta a chance de ter. Mas, novamente, se você cuidar, independente da microbiota, independente do que for, você não vai ter problema, né? Tendo um controle rigoroso de higiene, esse tipo de coisa. Entendeu? Perfeito, prof. Valeu. Imagina. Mais perguntas, pessoal, em relação à etiologia? Então, o funcionamento, né, da doença, o que causa a doença. Então, por exemplo, uma outra questão aqui que eu acho interessante, o cálculo mineralizado. A gente viu que o cálculo, ele é o biofilme mineralizado, correto? Aquele biofilme, aquela placa amolecida que fica aderida ali, se não removida, ele vai passar por um processo de mineralização e vai ficar grudado na superfície do dente, né? Então, ele fica aderido ali, e aí o paciente não consegue remover com a escova, esse tipo de situação precisa, obviamente, fazer uma raspagem, um procedimento em âmbito de consultório. Agora eu pergunto para vocês, o cálculo por si só desencadeia inflamação? Não. Aquele biofilme mineralizado, ele por si só desencadeia inflamação? Não. Não, por quê?
porque ele não vai fazer, mas ele tem a superfície dele rugosa e favorece a instalação de bactérias. E as bactérias que vão causar Perfeito. inflamação. Exatamente. Lembra que o processo, né, a patogenia da doença periodontal, ela se dá basicamente pelos produtos que são eliminados pelas bactérias, né? Então, as bactérias, elas acabam que durante o processo eles vão eliminar citocinas, vão eliminar toxinas, então alguns produtos, e esses produtos vão desencadear algum tipo de resposta no nosso hospedeiro, tá? Então, o cálculo, pessoal, como a gente já falou, ele é mineralizado, ele é uma estrutura mineralizada que está aderida no dente. Então, de certa forma, o cálculo por si só não está liberando toxina, não está liberando produtos, tá? Entretanto, por que é importante a remoção? Por que durante a raspagem a gente remove, a gente raspa? Justamente por conta disso que a Yasmin bem comentou, tá? O cálculo, pessoal, ele é um fator, né, ele favorece muito o acúmulo de bactéria, é uma superfície rugosa. Então, lembre sempre, quanto mais lisa a superfície do dente, né, maior dificuldade as bactérias vão ter de aderir ali e desenvolver todo o processo inflamatório, tá? Tudo bem, pessoal? Entenderam isso? Ficou claro? Sim. Sim. Alguma dúvida? Não. Não. E aí, pessoal, a última aula que a gente vai cobrar na prova é a aula de patogenia, né, da doença periodontal. Essa aula de patogenia, junto com a aula de etiologia, eu acho que elas caminham juntas, né? Se vocês entenderem os principais fatores etiológicos da doença periodontal, os mecanismos, né, que essas bactérias desencadeiam o processo inflamatório, vocês vão entender basicamente essa questão da patogenia, né? Então, o que a gente acredita hoje, pessoal, na doença periodontal? Novamente, ela é uma doença multifatorial, né? Então, diferente, né, do que se acreditava antigamente, ela não é causada simplesmente pelo acúmulo bacteriano. Então, a progressão, o seu grau de severidade, ele acontece de maneira multifatorial. Então, as variações relacionadas ao hospedeiro aqui têm grande importância, o sistema imune. Então, todas essas situações, né, são, obviamente, de grande interesse, pensando na manifestação clínica da doença, né? Então, novamente, de maneira geral, nós temos uma neutralização, né, entre o desafio bacteriano e o sistema imune. Entretanto, né, em algumas situações, isso entra em colapso, né? E pensando na patogenia da doença periodontal aqui, né, o principal estudo que comprovou que a doença periodontal ela acontece de diferentes maneiras em diferentes pessoas foi também realizado por Lê, né? Mas aqui não mais aquele estudo que foi feito pelos estudantes, para eles deixarem de escovar os dentes, mas aquele que foi feito lá no Sri Lanka, lembram disso? Né? Então, uma população lá de plantação de arroz, lá de trabalhadores do Sri Lanka, e aí ele observou, né, durante um longo período de tempo, que algumas pessoas tinham só gengivite, que algumas pessoas tinham periodontite moderada, que algumas pessoas tinham periodontite severa, então perdas ósseas grandes, e que algumas pessoas não tinham progressão de doença, né? E esse foi um estudo muito interessante que justamente validou a hipótese que a gente tem hoje, né? Então, se diferentes pessoas vão responder de diferentes maneiras, é de se imaginar que tenha um outro fator, que não somente as bactérias, né? Então, ali observou-se justamente a questão do hospedeiro, tá? Então, esse estudo vem muito de encontro, né, com o que a gente viu a respeito da hipótese da placa ecológica, né? Então, basicamente, pessoal, esses são os pontos da aula de patogenia, né? Então, os micro-organismos, né, para gerar essa destruição, né, de que maneira que os micro-organismos
destroem o periodonto, geram inflamação, esse tipo de coisa, são através das ferramentas biológicas, né? Então, aqueles produtos que são secretados, que podem induzir a resposta do hospedeiro, que pode gerar dano direto no tecido, né? Aí nós vimos que nós temos diferentes fatores de virulência, né? Então, alguns são, de certa forma, mais agressivos, enquanto que outros menos agressivos, né? Alguns destroem o sistema periodontal, os tecidos, outros inibem o reparo, né? Então, as características ali, as características microbianas, são, obviamente, de grande interesse pensando no efeito biológico, tá? Mas é interessante vocês compreenderem nesse momento justamente o quê? Essa questão multifatorial, né, da patogenia da doença periodontal. Isso, sem dúvida, é um ponto, assim, primordial, né? E aí, nessa questão de patogenia, vocês devem, espero que se recordem dos estágios da lesão da doença periodontal, né? Se vocês pensarem na progressão da doença, vocês devem se recordar que nós temos uma lesão inicial, uma lesão precoce, uma lesão estabelecida e uma lesão avançada, né? Então, a lesão inicial é aquela logo após o acúmulo de placa, né, 24 horas após o acúmulo de placa, e ela acontece basicamente entre 2 e 4 dias. Então, é aquela fase inicial, né? Nesse estágio, né, de lesão inicial, a gengiva, ela ainda apresenta características clínicas sadias, né? Então, mesmo com acúmulo de placa ali, não se observa, né, sinais como sangramento, como essa perda de aspecto de casca de laranja, situações como essa. Aí, progredindo, né, imaginando que o seu paciente não realize, né, o controle adequado, a gente passa para um estágio que a gente chama de lesão precoce, né? E aí, nesse estágio, sim, a gente tem um aumento de infiltrado inflamatório, observa a gengiva ficar vermelha, um sangramento, a sondagem, né? Então, a lesão precoce, a gengiva, já perde aquelas características de gengiva clinicamente sadia, tá? E aí, obviamente, progredindo ainda mais, né, nós temos a lesão estabelecida, que é característica principalmente aqui a perda de colágeno, né, e a intensa proliferação epitelial. Então, aqui a gente já tem sinais clínicos de inflamação mais severos. E aí, por fim, a lesão avançada, né, pensando na progressão ainda maior, aí nós temos já o desencadeamento, a formação da bolsa periodontal, né? Então, a gente já tem aí, eu fiquei travado ali, a gente já tem a formação da bolsa, né? Então, aquela lesão que estava cometendo inicialmente o periodonto de proteção, né, passa a atingir o periodonto de sustentação. Ai, ai. Tudo bem, pessoal? Ficou claro? Eu acho que dessa maneira eu, ao menos, acredito que tenha resumido as 3 aulas para vocês. Ficou claro para todo mundo? Alguma pergunta? Querem que eu repita alguma coisa? Foi útil a revisão? Foi, professor. Eu acho que para uma luz para a gente estudar. Foquem nisso aí por hora, né? Pela divisão que a gente fez do bimestre, sem dúvida é o que nós vamos cobrar, tá bom? Nem mais perguntas, pessoal? Nenhuma pergunta adicional? Nada? Cansados de ficar de maneira remota? Um pouquinho, prof. Tá na hora de voltar já, né? Podem perguntar, pessoal. Serão 10 questões. Eu achei que na verdade, Reginaldo, serão até 10, né? Não necessariamente serão 10. Pela disciplina de vocês, a CIB, eu acredito que chegue a 10, porque são várias áreas, né?
Então, possivelmente serão 10. É que eu não sei, eu só montei as minhas questões ali, lancei no questionário, eu não fiquei vendo a prova, eu não vi certinho quantas questões tem de outras disciplinas, tá? Mas possivelmente, se não for 10, vai ser perto de 10, né? Porque são 4 áreas, né? Perfeito, professor. Tá. Nenhuma pergunta a mais, pessoal? Ficou claro tudo isso? Ou vocês estão muito tímidos ou ninguém entendeu nada? Não, prof, Posso- tudo certo, ajudou bastante. A Posso gente dar por entendeu encerrado? tudo. Por isso que a gente não está perguntando. Ah, tá bom. Vocês estão precisando de nota, eu acho. Isso sim, para estar me elogiando assim. Mas é que são aulas que não são tão simples o entendimento, né? Então, eu tentei resumir, principalmente a aula de patogenia, eu acho que talvez seja uma aula relativamente complexa, mas se vocês compreenderem esses mecanismos todos que eu falei, eu acho que vocês vão bem, com certeza. Tá bom? Posso dar por encerrado, então, pessoal? Pode, professor. Sim, prof. Pode. Pode, obrigada, professor. Então, tá bom. Então, pessoal, uma boa tarde para vocês, uma excelente prova, tá? Espero que passem logo por esse período conturbado aí, que todos tirem notas boas, tá bom? Obrigada. Obrigada, que- professor. E o que vocês precisarem, podem contar conosco aí. Obviamente não para responder as questões durante a prova, mas depois. E lembrem-se, claro, que vocês têm um período menor de prova, tá bom? Lembrem que não são 24 horas, tá? Para não correr risco de ninguém esquecer desse aspecto importante aí. Perfeito, Tá professor. bom? Então, um Muito obrigada, abraço para professor. todo mundo. Pessoal, até mais. Tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, professor. Tchau, tchau.